Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 27. Bons estudos! Pô, gente, desculpa o atraso, tá? Me atrasei em função do trânsito. Falar nisso, você sabe o que significa função? A noção de função é muito importante em matemática e também é o tema da nossa teleaula de hoje. Hoje você vai ver que a função estabelece uma relação entre duas grandezas. Vai conferir como o conceito de função está presente no dia a dia. Vai reconhecer a lei que associa duas grandezas e saber o que é domínio e imagem. E quanto custa para fazer um armário embutido? Bom, isso depende. O preço é em função do tamanho do armário. Mas não tem um preço básico? Tem. A senhora pode pensar em torno de uns R$ 120 o metro quadrado. R$ 120 o metro quadrado. Muito obrigada. Agora eu já posso fazer uma pesquisa de preço. Ó, só que tem uma coisa. Esse preço que eu dei para a senhora é em função da qualidade do serviço. Como assim, em função da qualidade do serviço? A senhora vai encontrar aí mais caro e mais barato. Agora, o meu armário é de primeiríssima qualidade. E outra, esse preço que eu dei para a senhora é para uma arrumação básica. 3 gavetas em cada porta, 2 prateleiras e por aí. Porque se essa arrumação mudar muito, o preço também muda. Ou seja, o preço é em função dessa arrumação. E o prazo de entrega? Depende. É função da forma de pagamento. E também é função da quantidade de serviço que a gente tem aqui na marcenaria. Mas muito bem. Eu vou continuar a minha pesquisa de preços e, conforme for, eu volto a procurar o senhor. Tá bem. Nossa, seu Joaquim, o senhor reparou o número de vezes que o senhor falou a palavra função? Depende disso, depende daquilo. Assim fica difícil fechar o negócio, não? Ué, Zeca, o que eu posso fazer? Na vida, tudo está ligado. Tudo é em função de alguma coisa. Uma coisa só acontece em função de outra. Realmente, tudo na vida está interligado. A gente ouve o tempo todo que uma coisa depende da outra, não é? No começo da aula, eu cheguei atrasada em função do trânsito, você se lembra? E agora, ao comprar esse remédio, ao ler a bula, eu vi que a quantidade de gotas de remédio é em função do peso da pessoa que vai tomar. E os exemplos não param aí. O desconto de imposto de renda que vem no seu holerite é em função da sua faixa salarial. Já a altura de uma criança é em função de sua idade. O salário de um vendedor também é em função do volume de vendas que ele realizou. Da mesma maneira que a área de um quadrado é em função da medida de seus lados. Assim como a conta de água é em função do consumo no mês. E aí, deu para reparar como toda hora a gente esbarra em uma coisa que está em função de outra? O conceito de função é muito importante em matemática, mas também está presente em várias outras ciências, como química, física, biologia e muitas outras. Mas cá entre nós, você sabe o que quer dizer função? Função. Em matemática, função significa uma correspondência entre dois ou mais conjuntos. Ou seja, função é quando uma coisa muda porque alguma outra coisa mudou também. Ah, quer dizer então que quando o senhor falou que o preço do armário variava em função do tamanho dele, isso é uma função matemática mesmo? Exatamente. Uma coisa depende da outra. Olha só essa tabela. Repare que a área do armário é uma grandeza variável, assim como o preço, que também é uma grandeza variável. Observe que a variação do preço depende da área do armário. Uma coisa varia em função da outra. Mas não tem outra maneira da gente ver essa relação? Tem. A gente também pode representar essa situação utilizando conjuntos e flechas que representam essa dependência da área e do preço. Veja que o conjunto A é o conjunto dos números que representam as áreas. Já o conjunto B é o conjunto dos números que representam os preços associados a cada área. Por isso, dizemos que o preço é função da área. Sempre que nós temos uma situação como essa, quando duas grandezas se relacionam, ou seja, quando nós temos uma função, nós damos um nome para cada um desses dois conjuntos. O primeiro conjunto, este aqui, que é o conjunto de todos os valores possíveis para a área do armário, a gente chama de domínio.
Já este outro conjunto, onde estão todos os valores que podem ser obtidos a partir da lei que comanda a relação, a gente chama de imagem. Oi, dona Beatriz. Resolveu então? Então a senhora quer um armário de 1,80 m. Só um minutinho que eu vou anotar. Tá, pode falar. 1,80 m de largura por 2,5 m de altura. Tá muito bem. Então, agora eu vou calcular a área do armário, que não sei se a senhora se lembra, o preço é em função da área, certo? 1,80 m vezes 2,50 m dá uma área de 4,5 m. Como eu cobro R$120 por metro quadrado e o seu armário vai ter 4,5 m de área, então, para saber o preço final, eu multiplico 120 por 4,5, que dá R$540. Tá muito bem então, dona Beatriz. Tá, a senhora passe por aqui mais tarde para a gente acertar os últimos detalhes. Tá certo. Tá ok para a senhora também. Mas, seu Joaquim, me fala uma coisa que ainda não ficou muito clara para mim. Nesse caso do armário da dona Beatriz, que mede 4,5 metros quadrados e vai custar R$540, o que é domínio e o que é imagem? Fácil, Zeca. Esse conjunto aqui onde estão as áreas do armário, a gente chama de domínio. E esse outro, o do preço, é a imagem. Ou seja, a área determina o preço, que é resultado da área. O preço varia conforme a área. Por isso, nesse caso, a área é domínio e o preço, imagem. Você entendeu porque a área é o domínio e o preço a imagem? Agora me responda uma coisa. Você sabe como se representa uma função em matemática? Neste exemplo que a gente está vendo aqui do armário, a função relaciona grandezas do conjunto domínio A das áreas aos preços do conjunto imagem P dos preços. Essa função a gente pode representar assim. Função A em P. A gente também pode escrever essa função utilizando a letra x para representar as grandezas do domínio e a letra y para representar as grandezas da imagem, aquela que depende de x. Aí a representação ficaria assim. Y é função de x, que no nosso exemplo fica assim. Entendi. Quer dizer então que 540 é função de 4,5. Exatamente. Assim eu fico orgulhoso de você, Zé. Mas, seu Joaquim, vê se meu raciocínio está certo. Quando eu estudei como calcular o comprimento da circunferência, eu fiquei sabendo que o comprimento depende do raio. Será que nós podemos dizer que o comprimento da circunferência é função do raio? Não só pode, como deve. O comprimento da circunferência é sim função do raio. E existe até uma lei que rege essa função. Essa eu sei, é a expressão matemática. C de comprimento é igual a 2 vezes π vezes raio. E já que o comprimento da circunferência é função do raio, será que não dá para representar essa relação com aqueles conjuntos? Claro que dá, veja só. Veja que o domínio dessa função é o conjunto A de todos os valores possíveis para o raio. E a imagem é o conjunto B dos comprimentos que estão associados a cada medida do raio. Assim, um raio que mede 1 vai resultar numa circunferência de aproximadamente 6,28. Já para um raio 2, a gente tem uma circunferência de aproximadamente 12,56. E por aí vai. Nós também podemos representar esta função de outra forma, escrevendo assim: f de 1 é igual a 2 vezes 3,14, que é o valor aproximado de π, vezes 1, que é a medida do raio. Então, f de 1 é 6,28. Mas não é só numa circunferência que nós temos uma relação de função. Existem também outras figuras geométricas que apresentam essa relação. É o caso do quadrado, por exemplo. Como você já viu, a área do quadrado é função da medida do seu lado. Agora nós vamos ver uma tabela que relaciona os lados do quadrado com suas respectivas áreas. Observe que para cada medida de lado, há um único valor correspondente de área.
Um quadrado cujo lado mede 2 centímetros tem uma área de 4 centímetros quadrados. Já um quadrado de lado 3 tem uma área de 9 centímetros quadrados. Com os quadrados, nós também temos uma lei que representa a relação do tamanho do seu lado com a sua área. Nós podemos chamar o lado do quadrado de x e a sua área de y. Aí fica assim. Y, que é a área do quadrado, é igual a x, que é o lado do quadrado, elevado ao quadrado. Então, espera aí. Nesse caso, o conjunto com os tamanhos dos lados é que é o domínio da função? Exatamente, porque são eles, os lados, é que vão definir a área. Ou seja, para cada lado do quadrado, a gente vai ter uma única área. As duas coisas estão relacionadas. A área é função do lado do quadrado. Eu acho que está na hora da gente colocar isso no papel, o senhor não acha? Acho, boa ideia. Isso não tem segredo. Vamos considerar quadrados que tenham lados medindo 3, 4 ou 5. Essas medidas, as medidas dos lados dos quadrados, formam o nosso conjunto domínio. Calculando as áreas desses quadrados, a gente chega à imagem. f de 3 igual a 3 ao quadrado igual a 9. f de 4 igual a 4 ao quadrado, que é igual a 16. f de 5 igual a 5 ao quadrado, que é igual a 25. O conjunto imagem é formado pelos valores 9, 16 e 25. Esse conjunto a gente pode chamar de B. Veja que a cada medida de lado está associado um único valor para a área. Ah, entendi. Quer dizer que nesse caso do quadrado, a área é função do lado? Sim, e é por isso que a gente diz que y, que é a área do quadrado, é função de x, que é o tamanho do seu lado. Vê se eu entendi mesmo. Esta é a função que associa a área à medida do lado do quadrado. Exatamente, Zeca. Você está indo muito bem, hein? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, a gente aprendeu que função é uma relação entre duas grandezas. A gente viu também que o conceito de função está presente no nosso dia a dia, como na conta de água, que a gente paga em função da água que consome. Ainda nesta aula, a gente aprendeu a reconhecer a lei que associa duas grandezas, como no caso do comprimento da circunferência, que está associado ao tamanho do raio, e a conceituar o que é domínio e o que é imagem numa função. Como você viu, essa foi a nossa primeira teleaula sobre função. Função é um conceito muito importante em matemática. Será que você entendeu tudo? Senão não precisa se assustar, porque nós vamos falar nisso ainda muitas outras vezes. Leia o seu livro e faça os exercícios e até a próxima teleaula.